Crente na política? Pode isso? Eu odeio política. Eu não. Eu sou de direita, porque Cristo está à destra do Pai. Oh, aleluia! Pode ou não pode? É bíblico participar? Muitos têm uma ideia equivocada do que significa a política, outros já têm convicções realmente ou totalmente equivocadas. E nesse vídeo a gente vai entender um pouco o que significa na sua prática a política. Nós vamos entender também o que a Bíblia diz sobre a política. Fica comigo até o final, eu sou Luciano Santos e estamos juntos. O dicionário Aurélio diz o seguinte sobre a palavra política: a arte ou a ciência de governar. E também diz a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou Estado. Tem também o significado da palavra politicagem. Há uma grande diferença. Quando você diz eu odeio política, passar agora a dizer eu odeio politicagem. Ao longo dos anos, não foram poucos os que tentaram explicar o significado prático da palavra política entre filósofos e cientistas. A palavra política é derivada do termo grego politikos, com K, que por sua vez era usada para se referir à cidade e também, em sentido mais abrangente, à sociedade organizada. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, haverá necessidade de definir regras de convivência, limite de ação, de deveres comuns. A política acontece justamente no ato de existir em conjunto, ou seja, é uma regra de convivência coletiva. A política é o exercício de um conjunto de regras para pessoas que vivem em comunidade. Logo, igreja tem política, escola tem política, empresa tem política. Aonde tem regra de convivência, aí está sendo exercida a política. Se a palavra política nos dá um significado de organização, de regra de convivência, a palavra politicagem, ela tem o seu significado, é um substantivo feminino, tem o seu significado seguinte: política de interesses pessoais, de troca de favores ou de realizações que não vão significar nada para o povo, ou até mesmo significar algo negativo para o povo. Logo, politicagem, ela tem como objetivo satisfazer interesses pessoais, definida pela troca de favores particulares em benefício próprio. Mas vamos para o que interessa. O que a Bíblia diz sobre a política? Você tem ideia? Você imagina o que a palavra de Deus ela nos ensina sobre a política? É lícito um cristão defender a política? É lícito um cristão ser um político, participar de política, fazer política? O que você acha? Fica comigo, vamos ver agora. Tenha papel e caneta aí na mão e comece a anotar as passagens que eu vou deixar para você aqui. O livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 17. Ele vem dizer o seguinte: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Regra de convivência com todos. Aí detalha: irmãos, temer a Deus e honrar ao rei. Agora deixando claro para vocês que é o seguinte: primeiro ponto, temer primeiro a Deus. Como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo de número 29 diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, quando choca a vontade do homem que governa com a vontade de Deus que é soberano, então o homem perde feio. Deus está em primeiro lugar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 e versículo de número 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Olha bem, nós oramos por eles para que nós venhamos a viver ou a ter uma vida tranquila, pacífica e com toda dignidade e piedade.
Vamos para o próximo ou para a próxima passagem. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe, para que no próximo vídeo eu possa mostrar para você como funciona a política aqui na Bahia. Salmo de número 33, versículo 12, vem dizer: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E tem mais 2 versículos aqui para você, tá? Provérbios, capítulo de número 8, versículo 15 e o 16, vem dizer o seguinte: Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Também no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 28, diz o seguinte: Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Será que a política está na Bíblia? Está através... Logo de cara, Adão teve que liderar a família dele. Já entrou política. Logo depois, a família cresceu. Continuou a política. Lá na frente a gente vê Noé, já chefe de uma família já um pouco maior. Já tem política. Mais na frente, um grande nome político que veio aparecer foi o José. José, no Egito, denominado de Zaphnath Paneah, que significa o governador do Egito. O Saul, o rei do povo, o primeiro presidente de Israel. Logo em seguida veio Davi e se seguiu a sua linhagem. Quer mais? Temos também Daniel, Sadraque, Misaque, Abednego. Daniel foi o governador de província e assim vai. A Bíblia está recheada de política. Tem também politicagem quando se refere aos fariseus. Aí já é politicagem. Na Bíblia tem política? Tem demais. A Bíblia também é política. É lícito, então, o cristão participar de política? O cristão deve participar de política, porque tem que ter representantes do nosso povo cristão lá na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara de Vereadores da sua cidade, porque virão leis que, com certeza, irão contra a palavra de Deus, contra a igreja, contra os cristãos, e essas pessoas lá votarão contra essas leis e também ajudarão a fazer leis a favor, não somente da igreja, mas também a favor de todo e qualquer cidadão, que é o mais correto. O livro de Provérbios 28, capítulo 28, versículo 16, diz assim: O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. A Provérbios 29, versículo 2, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Anota aí, pega essa senha para você. Provérbios 28, versículo 2 diz: Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas as ordens se mantêm com um líder sábio e sensato. Também no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 10 diz assim: Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Ainda em Provérbios, o capítulo 14, versículo 34, diz assim: A justiça engrandece a nação, mas o pecado é a vergonha para qualquer povo. Então a Bíblia está recheada de política. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha aí. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, gente!